Kennedy, como você avalia essa sua viagem aos países da Escandinávia? Na verdade, nós aproveitamos essa ida lá para fazer um complemento daquilo que eu fui buscar, das informações com relação à gestão de resíduos na Califórnia. Então, a gente precisa fazer, até porque a Califórnia falava muito também, principalmente da Suécia. A Suécia está bem à frente desse processo. A Dinamarca também. A Finlândia já está mais atrasado. Apesar da Finlândia, de Helsinki, que é a capital da Finlândia, ser considerada a melhor cidade de se morar na Europa inteira. Mas aí vai na condição de vida, a questão de homicídios, a qualidade do ar. Eles também têm um trabalho forte lá com relação à separação, ou seja, já está introduzido na cultura do finlandês, assim como do sueco e do dinamarquês, essa questão da minha participação na gestão de resíduos. É algo que a gente viu, por exemplo, na Suécia, o envolvimento assim da comunidade acadêmica é muito agressivo, sabe? Como eu posso pegar e produzir em tempo menor a compostagem do alimento que hoje está em 28 dias? O que eu tenho que fazer para fazer em 21? Por que não em 14 dias para tirar todo o gás metânico? Esse gás metânico que eu estou tirando, o que eu posso agregar melhor? Tu vê que os caras fizeram um desenvolvimento todo de pesquisa para criar artifícios para eliminar um negócio que tem na casca da laranja, lemonemo, se eu não me engano que é o nome, que matava a bactéria da biodigestão e atrasava mais o processo. Então, eles fizeram isso, buscaram através do sistema, eles agora eliminaram esse problema e conseguem fazer um tempo mais curto essa biodigestão. A diferença da Suécia para a Dinamarca é que a Suécia, ela, através da compostagem, ela consegue retirar o gás metano, que é utilizado para a frota de transporte coletivo e também dos próprios caminhões que coletam. E depois de tirar esse gás metano, então eles queimam para produzir energia e a calefação para eles. Na Dinamarca eles já queimam tudo, só tira aquilo que não é descartável, eles trabalham o material reciclável 46%, 54% eles queimam tudo. Para cada 3 quilos de lixo queimado, eles conseguem gerar energia para 5 horas de uma lâmpada acesa ou 4 horas de calefação numa casa, para cada 3 quilos. E a única coisa que vai para o aterro há mais de 15 anos é o material de construção, que eles ainda não têm. Mesmo assim, eles cobram 50 euros a tonelada para deixar lá. E custa o lixo para queimar 20 euros, ou seja, eles cobram muito caro para o cara não levar nada para o aterro. Essa é a diferença da Dinamarca. Mas eles trabalham muito com essa questão da educação, envolvimento de toda a comunidade. Os caras, o consultor que a gente conversou lá em Copenhague, eles mesmos alertaram, olha, o tema lixo é um tema com muitas lutas ideológicas e políticas, muitos vendedores ambulantes que vendem aquilo que na verdade não vão conseguir fazer nada, e tem que ter todo um processo. Então ele falou que o processo começa pequenininho até chegar onde eles chegaram, mas tem que envolver a comunidade, as escolas, a comunidade acadêmica, todo mundo, os legisladores para criar a legalidade jurídica para chegar aonde chegaram. Aí eu vejo né, que até então eu era uma voz sozinha, hoje a gente chegou dessa viagem, nós já somos em pelo menos 5 deputados, e que estamos falando a mesma linguagem, ou seja, vamos preparar alguma coisa para Santa Catarina sair na frente e a gente começar a tratar essa questão de lixo, não como lixo, mas sim como uma questão de resíduo, né? Lixo é muito dinheiro e a gente não está sabendo aproveitar isso. Você citou a Suécia, que usa o gás para abastecer os ônibus, né? Você tinha citado também que os caminhões da empresa. Como é que isso funciona e que benefício, além do fato de você não usar você utilizar o resíduo para uma coisa boa, você usa também para diminuir o valor do... Eu conversei com o pessoal que usava ônibus lá na Suécia e eles disseram o seguinte: o meu lixo ajuda eu a pagar a passagem de ônibus. Porque esse gás que é utilizado, ele entra
na tabela e a passagem fica mais barata por conta do gás que é gerado. Ou seja, eles conseguem fazer do lixo uma solução até de mobilidade, que é bem menos geração de poluentes, né, através do gás. E tá lá os ônibus andando na boa, os caminhões de lixo andando numa boa, com o gás produzido do lixo. Então na Suécia, do lixo você tira 3 coisas. 3. A energia, a calefação e o gás. Da Dinamarca eles só tiram a calefação e o gás. Daí, o grande problema. Lá a luta deles é contra o frio, ou seja, eles precisam da calefação. Pô, a nossa luta aqui é contra o calor. Aí olha só, eles disseram o seguinte, que teve uma época em que cada casa começou a ter as suas unidades de aquecimento. E daí isso começou a gerar um consumo muito grande de energia deles. Aí que eles pensaram em passar um cano na rua e para que cada casa pegue desse único cano e fazer uma grande usina e só uma produzir para todos. Eu me lembrei nós aqui no Brasil com essa abertura de crédito que todo mundo tem um ar-condicionado hoje. Mais de um. Ou mais de um, não. Tem casas que tem 4, 5, cada peça um ar-condicionado. Por que nós não vamos pensar daqui a X anos que essa refrigeração que pode ser feita através da queima do lixo, porque o queima do lixo eu tenho o vapor, que tanto pode ser para aquecer como para resfriar. Por que eu não... Quanto de poluente eu estou colocando, única casa está colocando no ar pelas 5, 6, 4, 3, 2, 1 unidade consumidora ou produção de ar. Então, eu estava lá olhando o seguinte, aquilo que nós estamos começando a viver o problema agora, eles já viveram, já solucionaram, e agora a gente tem que ir lá buscar para diminuir esse tempo que eles levaram para nós hoje. A gente sabe que em algumas cidades brasileiras tem avançado nessa questão, na questão de gestão de resíduos. Não existem exemplos assim aqui no Brasil, você teve que buscar fora. Isso se deve aqui? Isso deve que nós estamos muito atrás, Jura, nessa questão de gestão de resíduos. Muito atrás. E por que nós estamos muito atrás? Simples. Só em 2010 que foi feito o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A partir daí teve um marco. Tu vê que hoje, quer ver, nós apenas 3% do nosso lixo é reciclável. A média, 3%. Brasil. E 64% dos municípios brasileiros, quase 6 mil municípios, ainda não tem nem aterro sanitário, tem um lixão. Então, toda a experiência boa do Brasil, ela está 1000 anos atrás da experiência que eles estão tendo lá há 10 ou 20 anos. A gente não precisa passar por tudo. Não, o que eles estão tendo aqui é uma realidade muito pequena, muitas vezes diferente. Sabia que eles fizeram uma pesquisa, dependendo do IDH da cidade, tem mais quilocal ou não o gás produzido pelo lixo. Quanto maior o IDH da cidade, maior poder de caloria tem o gás. Olha que interessante isso, cara. E eles disseram o seguinte, lá vocês no Brasil têm uma coisa muito boa quando se fala de produção de energia. Aí nós perguntamos, o que é? Vocês jogam muita comida fora. E isso para a produção de energia é excelente. E você acha que para aplicar isso, para trazer isso para o Brasil, primeiro, é possível? E segundo, são necessárias políticas públicas para essa gestão de resíduos? Como você acha que isso pode ser aplicado? Assim, eu não aceito, Fernanda, quando dizem que a cultura do brasileiro, mas a cultura do brasileiro é diferente do dinamarquês, do finlandês. Desculpa, eu não posso aceitar isso. Porque senão, se fosse pela nossa cultura, nós não sairíamos de onde a gente já teve um dia. Ou seja, a cultura, eu tenho uma frase, aonde a cultura não alcança, a lei obriga. Eu, como legislador, eu tenho na minha responsabilidade criar leis que alcancem estas metas. E esse é exatamente o que nós queremos fazer na reforma que estamos fazendo no nosso Código Ambiental.
Eu fiquei muito feliz porque eu conversei com o Titon, com o Mauro, com o Aldo e com o Carlos Chiodini, que foram juntos, e agora eles também disseram para mim, realmente, Kennedy, a gente tem que colocar algumas metas. Eu fiquei feliz da vida porque... precisou ir lá ver... E saber que a responsabilidade é nossa. Eu não estou fazendo nada para os meus filhos. São os meus netos, daqui a 20, 30 anos, que vão dizer, olha, se Santa Catarina chegou a X de não enviar lixo para o aterro sanitário, é porque meu avô, junto com outros deputados, na época, foram, visitaram, criaram e vieram com isso. Isso é que me move, sabe? É saber que o que eu estou fazendo é algo para as próximas gerações. E é a nossa responsabilidade agora em fazer. É responsabilidade agora em fazer. É uma questão cultural também, o imediatismo, né? E a gente não trabalha com... Não, mas isso não é uma coisa imediata, sabe? O que nós estamos fazendo, claro, né? Como, por exemplo, eu fui lá na Argentina, do Mercosul, me colocaram responsável para eu fazer uma ideia de unificar a legislação de trânsito nos países do Mercosul. Tu imagina que legislação de trânsito mexe muito com cultura também. Né? Então isso não é uma coisa para agora, é para muito tempo. Ou seja, eu acho que eu estou vivendo um momento muito importante do nosso mandato em dois assuntos assim que eu nunca pensei que eu ia tratar, que é a legislação de trânsito do Chile, Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, e criar metas para a redução de emissão de resíduos nos aterros sanitários de todos os municípios catarinenses, sabendo que esta nossa atitude vai ser um espelho para os outros demais estados brasileiros. Então, é muito show isso. Porque mesmo sendo uma coisa federal, né, que tem que ser uma decisão federal... Mas nós queremos pautar. Vocês podem dar ideia, não, podem começar esse processo. Quando a gente fez o Código Ambiental aqui de Santa Catarina, não podia, porque tem um Código Ambiental Nacional, o Estado não pode. Mas como é que eu vou pensar um Brasil que nós temos Mata Atlântica e o sertão tem o Cerrado? Como é que o sertão vai saber o que é Mata Atlântica? Por isso a ideia de nós termos a nossa regionalização, da nossa identidade até ambiental. E eu entendo, e consegui fazer com que os outros deputados também entendessem, que o que nós estamos fazendo, às vezes é forçar um pouquinho a porta da legalidade, mas a gente conseguir fazer com que isso seja pautado lá em Brasília, a partir dessas nossas ações. E dentro disso, o que você considera que os deputados trouxeram de lá de palpável? Palpável é o seguinte, a responsabilidade nossa como deputados em criar segurança jurídica para que o lixo possa ser visto de uma outra forma como é visto hoje, por exemplo, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vê o lixo como uma questão social. Então ela diz que só quem pode mexer com a reciclagem são as cooperativas. Se uma empresa quiser vir aqui e montar uma indústria dessa hoje, ela não tem segurança jurídica por conta dessa política. Nós precisamos abrir e criar dizer, olha, as cooperativas são importantes no processo, mas tem que fazer mais. O que nós precisamos pensar? O lixo não é para quem não deu nada na vida, vai catar lixo. Não. O Estado tem que criar políticas públicas para aquela pessoa que não conseguiu, tenha condição, inclusive de ver o lixo agora não como uma oportunidade de sobrevivência, mas de lucratividade. Essa é a grande mudança que a gente tem que fazer na questão do conceito do lixo. A gente tem que entender que nós temos as nossas responsabilidades quando a gente produz o lixo, o governo tem a sua responsabilidade na questão de para onde está mandando o lixo, porque é um problema de todos. Mas hoje, no mundo inteiro, o lixo é dinheiro, é lucro, é business, é negócio. Que tanto nós resolvemos a questão ambiental, que é acabando de vez com os aterros, mas também a gente produz energia, que a gente precisa ter várias matrizes, né, de energia, de produção de energia, que nós temos, por exemplo, nós temos a hidrelétrica Jorge Lacerda, aqui em Capivari de Baixo, que produz um monte de porcaria para o ar, mas está lá produzindo energia. Nós podemos, então, ir para outras formas de incineração. Quando se fala em incineração, eu sei que quando tem gente que vai ver eu falando em incineração, eles
Eles ficam loucos da vida porque vai incinerar, vai poluir o ar. Isso daí é coisa de 10, 20 anos atrás que produzia aquilo que é ruim, mas hoje foi criado, foi desenvolvido, está funcionando na Dinamarca. Já existe tecnologia. Já existe olha, eles provam que o que sai é mínimo. Então, porque se está funcionando lá e o meio ambiente é lá, por que não produz aqui? A gente vai começar a entrar num assunto de ideologia, o que o cara lá falou, e também de algumas pessoas que estão ganhando muito dinheiro nessa interface do catador com o que vai comprar. Você foi na Califórnia, agora você foi com outros deputados na Escandinávia. Existem outras viagens? O que você acha que é importante para que, de fato, isso se torne uma realidade, não agora, porque a gente sabe que não é agora, mas precisa ser iniciado, mas daqui a 30 anos? Eu acho que para o que a gente precisa fazer agora, na reforma do Código Ambiental, a minha ida à Califórnia foi interessante porque eu vim entendendo isso, e essa viagem eu tenho outras pessoas que vão junto comigo fazer esse coro. Eu gostei muito porque o Titon é o responsável pela reforma do Código. Ele é uma pessoa, um ponto-chave nesse processo. O Mauro de Nadal é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O Carlos Chiodini, que foi junto, o deputado Carlos Chiodini, é o presidente da Comissão de Meio Ambiente. E o deputado Aldo Schneider é o líder do governo, ou seja, nós conseguimos tirar o extrato daquilo que pode ser decisivo para que a gente possa colocar isso. E eu tenho certeza que vai ser colocado. E, sei lá, daqui a alguns anos a gente vai ver que essa nossa ação de hoje valeu a pena. Eu volto a falar, não é só em Santa Catarina. Nós queremos ser o precursor dessa nova visão de gestão de resíduos. E como que agora essa comissão deve trabalhar para criar essa política pública, para pautar isso no âmbito federal? Nós já estamos tendo várias reuniões depois da Califórnia, já teve mais 5 ou 6 reuniões com os técnicos que já estão resolvendo isso, e temos marcado agora para o dia 26 ou dia 28, não me lembro bem, uma nova reunião onde vai vir também o pessoal da Universidade de Borås aqui para que nós possamos continuar a evolução dessas políticas. E nós queremos, o Estado acabou de fazer o seu planejamento de gestão de resíduos, falta o decreto para publicar, eu vou cobrar do governador que publique isso, porque daí nós vamos fazer do Código Ambiental o guarda-chuva macro, colocando metas que todos os municípios terão que diminuir a sua emissão ou dejetos de resíduos nos aterros, e daí nós vamos ter as outras leis que vão compor esse conjunto para que a gente possa chegar a um plano bem legal de gestão de resíduos aqui em Santa Catarina. Quanto tempo você imagina que leva para pelo menos pautar essa discussão? Eu acho que a reforma que nós estamos tendo vai levar aí pelo menos mais uns 2 meses, e isso daqui para frente agora vai aprimorar, aliás, vai acelerar o processo de a gente colocar isso daí. Então, nos próximos 2 meses aí a gente vai ter um trabalho forte para garantir essas mudanças no código já nessa reforma que a gente quer votar esse ano ainda.